Bom dia. Vamos de devocional? Só que um devocional bem profundo, tá? Salmo 51, verso 10. Vai ser a base de leitura, de começo, de início para o nosso devocional. Onde no verso 10, Davi vai dizer assim, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Mas você conhece o contexto? Eu fiz esse devocional, mas eu vou fazer aplicativo aqui com você e te perguntar de novo. Você conhece o contexto dessa oração? Esse arrependimento do Davi, do rei Davi, fez jus ao seu pecado. Você sabia disso? E não aqui julgando, até porque Mateus 7 vai nos ensinar que pra gente falar, né, a gente tem que saber, né? Tipo, tira a trave do olho do seu irmão quando no seu olho não tiver também uma muito maior. Vamos lá? Depois disso, a gente vai olhar para 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Por que 11 e 12? Porque no 11, nós vemos uma situação muito conflitante. Davi, depois de ter pecado com Betseba, e ela dita a ele que ela tinha engravidado, ele tenta por algumas vezes fazer com que Urias descesse e dormisse com Betseba. Sabe o que é isso? É aquele tipo de gente que gosta de pecar e fazer com que você erre também. Então não vai pensando não, que às vezes a pessoa está sendo boazinha com você, queridinha, e passando a mão na sua cabeça porque te ama. Muitas vezes ela está fazendo igual ou pior, ou ela está querendo se safar de algo. Cuidado. E sim, claro, existem pessoas fiéis. Foi o caso de Urias. Urias carregou a carta aonde estava sua sentença de morte. Sim. Depois que Davi viu que não conseguiu com que Urias descesse para sua casa, ele decidiu que a única forma de esconder o seu pecado era matando Urias. E Urias não tinha feito nada. Isso serve para aquelas vezes da nossa vida onde a gente colhe coisas que a gente não entende. Mas que muitas vezes, por negligenciar os sinais do que está acontecendo ao nosso redor, nós pagamos um preço caro. Urias é a personificação que pode ser contrastada com Cristo. A única diferença é o propósito. Urias morreu realmente por uma injustiça. Jesus, sim, morreu. Entregou a sua vida. Se permitiu ser morto por um propósito maior. Ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia o propósito dele, que era morrer por nós. Então é diferente. Mas a fidelidade é igual. Jesus foi fiel até a morte. Até a morte e morte de cruz. Ele se fez maldito por nós, para que eu e você tivéssemos direito à salvação. Mas no caso de Urias, quando Davi fez essa oração lá na frente, nós vamos perceber que Davi foi confrontado. Depois de mandar matar Urias. Sim, porque ele mandou matar. Eu vou fazer a leitura bíblica para você não achar que isso é coisa da cabeça da gente, coisa que a gente imagina, né? Coisa assim, irrelevante. Invenção ou história da caronchinha? Não é. Vamos lá? No verso 14 do capítulo 11 de 2 Samuel. Leitura, caneta e Bíblia. E papel. Ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. E depois se retire e deixe que ele seja morto. Estratégia para matar alguém que não merecia morrer. Por conta de um pecado que ele cometeu, não foi Urias. Urias, inclusive, estava fazendo aquilo que era para Davi estar fazendo. Se Davi tivesse ido para a guerra, em vez de ficar em casa, descansando em meio à guerra, ele não teria arrumado esse BO para ele. Parou para ver? Muitas vezes pensamos que estamos em algum lugar descansando e de repente você se enfia numa enrascada. Pois é. Davi cometeu a maior enrascada da sua vida. O que condenou a sua geração até chegar em Salomão. Mas o fruto não cai longe do pé, né? O filho tinha a mesma fraqueza do pai. Mulheres. Vamos lá? Depois o profeta Natan vai confrontar ao rei Davi. Quando Davi ouve a história, né? Da ovelhinha, tem total empatia e fala que o homem que fez aquilo merecia ser morto. Ou deveria pagar, né? Até 4 vezes mais o que ele tinha feito.
né? Uma injustiça para alguém que só tinha uma ovelhinha e o cara ainda foi lá e tomou para ele. Pois é. É aquele tipo de gente que sabe que tá sujo, mas prefere olhar em você e dizer, você também é. Você sim merece morrer. Afinal de contas, você não sabe o que eu tô fazendo. Para mim, o resumo de tudo isso é isso. Esconder. Fazer as escuras. Pensar que ninguém está vendo. Pensar que não vai ter nenhuma consequência aquilo porque ninguém sabe. Mas as pessoas que pensam assim, no mínimo elas não conhecem a Deus de verdade. Porque se conhecessem, saberiam que o próprio Deus vai dizer que não existe nada em oculto que não venha a ser revelado. Não existe. Então por que ficar aí pensando que você vai conseguir esconder esse erro? Não é mais fácil confessar de uma vez? Não é mais fácil tentar resolver? E hoje, essa história, ela vem para nos confrontar, não para nos afrontar. Então, assim, Deus não está ferindo você, te humilhando ou falando para você, vou expor seu pecado se você não resolver. Não. Deus está dizendo para mim e para você, filho, eu te amo tanto, que eu tô trazendo para você a lembrança de quem você era. Sim. Como você era antes de tudo que você cometeu. Deus sabe que você é melhor do que isso. E se você é alguém que foi injustiçado, fica tranquilo. Não há nada que fique em oculto. Ore. Peça a Deus justiça. Urias não pôde pedir justiça. Por isso Deus fez por ele sem que ninguém cobrasse. Por quê? Porque Urias era fiel. Seja fiel. Seja fiel mesmo em meio a uma sociedade que tem se corrompido. Por mínimo. Temos trocado Deus, trocado Jesus por nada. Às vezes por um prazer, por um momento, por festas, por bebida, por drogas, por coisas que passam. Estamos trocando uma eternidade. Então, que esse devocional venha despertar em você não a raiva ou o rancor de saber que alguém errou contra você e que parece que não teve justiça, não. Que isso venha ser refrigério para a tua alma. Aqueles que erram, aqueles que falam às escondidas, pensando que você nunca vai saber. Ou que realmente o sentimento dele contra você não tem vazão. Mas a pessoa insiste em te perseguir. Insiste em dizer que você é isso ou aquilo. Mas você sabe que você não é. Não se preocupe em discutir, em tentar provar. Não se preocupe. E de cunho profético eu quero dizer para você que essa palavra está trazendo para mim e para sua vida uma resposta de oração. A tudo aquilo que você tem confiado ao Senhor. A tudo que você tem dito, Senhor, mas eu vivi tanto tempo em prol dessa pessoa, agora eu tive que sair desse relacionamento, eu vou perder tudo, o Senhor vai deixar? Não. Fica tranquilo, o Senhor vai cuidar de você. Se é a hora de sair, se é o momento de você fazer isso, fica tranquila. Deus viu às vezes que você não quis sair. Deus viu às vezes que você lutou para ficar. Mas a pessoa não fez questão de melhorar. E isso não é sobre passar pano. Isso é sobre mostrar para você, com a história de Urias, que Deus vê o que ninguém está vendo e cobra em público aquilo que as escondidas fazem contra nós. Então, se você gostou dessa reflexão, desse devocional, curte, se inscreve e compartilha. Se você estiver vendo pelo Insta, eu quero dizer uma coisa para você. Use suas redes sociais para fazer o bem. Não para ficar aí colocando, mensagens de indiretas para as pessoas. Não. Cure vidas. Essa palavra, ela tem o poder de cura. Ela está aí para curar e para confrontar. Porque Deus é Ele quem me abre a ferida e Ele quem mesmo fecha. Eu me chamo Luana e para este tempo eu quero ajudar você a entender a palavra e aquilo que Deus está dizendo para você de maneira simples, sem complexidade, mas com uma palavra do céu. Amém? Até amanhã.